ao fazer parte da história política da sua nação, você faz parte da história. E isso é tentador, é muito legal. E aí, quando eu entrei na faculdade de Direito, tinha passado na USP, meus pais, ai, que legal. Aí eu entrei na faculdade de Direito, que era acho que junto com a faculdade de Direito de Recife, a mais antiga do Brasil. Você sentia parte da história. Foram pelo menos uns 9 presidentes da Pô, mas você era um bom aluno, então, né? Pra entrar na USP, mano. É fácil entrar na USP, hein? Ainda mais de Direito. Era o curso de humanas mais difícil de passar no Brasil. Não sei se ainda é, mas na época era. Tá. Vestibular bem pegado. Uhum. Mas eu era um bom aluno. Eu me alfabetizei muito cedo. Aí entra uma coisa que tem a ver, por exemplo, de estar no Pobre Show, né? Coisas de ter uma família de classe média que estão a vantagem, são as pequenas vantagens. Minha mãe, quando eu era criança, não precisava trabalhar. Então minha mãe me acompanhava na escola. Então eu voltava a fazer lição de casa, minha mãe me pegava. Minha mãe era muito chata. Tá. Então dava livrinho pra eu ler, cobrava. Essa coisa da mãe presente enquanto o pai tá trabalhando, são essas pequenas vantagens que infelizmente famílias muito humildes não têm. A mãe trabalha, em vez de gerar o pai é ausente, a mãe trabalha, e aí o menino ou a menina não conseguem ter esse acompanhamento que te gera, vamos dizer, o medo de tirar uma nota baixa. Eu lembro que eu tinha medo, assim, pô, vou apanhar da minha mãe se eu tirar nota baixa. E ao mesmo tempo o estímulo em, pô, fui bem, ó que legal e tal. Então, esse tipo de coisa, eu acho que gera um efeito positivo. Então, eu acho que isso interferiu de maneira positiva para eu ter sido um bom aluno, ter passado na faculdade. Na faculdade eu comecei a descobrir a política. Tinha o Centro Acadêmico 11 de Agosto, que é o centro acadêmico mais antigo do Brasil. E lá, pô, vários presidentes passaram por lá, da República do Brasil mesmo, né? Então é um negócio, assim, muitas pessoas muito inteligentes disputando e debates de altíssimo nível. Então eu falei, uau, eu tô aqui em Hogwarts, sabe? E foi muito legal aquele período, muitas brigas, muitas descobertas. Criei meu primeiro partido lá e tal. Então ali que você começou a ficar, mas por conta do clima que era dentro da faculdade? Porque tem muita política dentro da faculdade, né? Pública, né? Era isso, tinha um clima de disputa interno e tinha um elemento externo que era, eu passei no vestibular em 2002. Foi o ano que o Lula ganhou a presidência da República. Aí o Lula toma posse no meu primeiro ano de faculdade. Então, a interferência, aquela animação que a esquerda tinha com o PT, as ilusões, o escândalo do Mensalão, tudo aconteceu enquanto eu tava na faculdade. E eu já falei, nossa, isso aqui tá tudo errado desde aquela época. E já comecei a fazer o enfrentamento a eles naquela época. Então, aquilo ali me moldou. Acho que eu entendi que eu tinha uma vocação para liderança naquela época. Porque, no fundo, política, quando um cara fala, eu tenho vocação em cuidar de gente, cuidado. A pessoa que fala que quer cuidar de gente, essa pessoa é perigosa. A pessoa que fala isso, ela é aquele papinho malandro. Você vai pra política, você tem vocação de liderança. Um líder, a política se torna um caminho natural. Por isso que muitos líderes empresariais ou líderes militares, a política se torna um caminho natural para eles. Política é sobre liderança. E aí, eu descobri uma vocação de líder ali naquela época. E ali tanto que eu saí de lá, eu até larguei a faculdade, eu cumpri alguns anos da faculdade, não gostei do curso, falei, quero trabalhar. Fui trabalhar e fui ser empresário. Então, foi muito rápido a transição. Então, fui de estudante para empresário para político na mesma sequência. Caramba, tá. E aí, entrando na política, foi quando você e alguns amigos criaram o MBL? Isso foi lá pra 2014. Então passou um tempinho bom aí. Tempão. Nesse ínterim aí, você foi empresário? Empresário. Tá, o que você tinha? Cara, a partir de 2005, 2006, eu vi assim, eu já tinha sido estagiário de direito, naquela época pré-digitalização, eu ficava andando com um monte de pilha de coisa no fórum, eu achava aquilo um horror. Aí você ganhava uma merda, mas é importante, você já começa a circular nos escritórios, que o lance era você circular nos escritórios para tentar ser efetivado depois, aí você começar a trabalhar no escritório grande. Eu não tinha vontade de trabalhar em escritório, eu falei, cara, isso não é pra mim, ficar andando de terno todo dia. Logo eu agora, que tenho que, se eu ganhar eleição ao presidente, vou ter que andar de terno todo dia. Tem jeito. Não tem que andar de terno todo dia e ter que ficar tomando ordem dos outros, eu nunca gostei. Mas beleza, faz a parte do aprendizado. Aí eu comecei a me desanimar com a faculdade, e ao mesmo tempo, meu pai, ele trabalhava com recuperação de empresa, e eu via ele envolvido em coisas que eu achava muito excitantes, tipo, uma empresa tá quebrada, tá em greve, aí ele vai lá, negocia com o banco para conseguir reaver um crédito, e aí, em cima desse crédito, ele levanta um ativo para, enfim, pegar mais grana para recolocar na produção e tal. E era uma coisa de risco, que eu achava, pô, isso aqui é um tesão. E ele trabalhava com isso, foi no período, inclusive, que vem a legislação das recuperações judiciais, acho que a partir de 2005. E ele trabalhava nessa área, eu achava legal. Eu fiquei um pouco com ele, aprendendo. Depois eu falei, pô,
tinha um departamento de vendas de uma das empresas, a galera que trabalhava com vendas, que era representante comercial, que rodava de carro venda, eu falei, vou aprender. Aí eu aprendi a trabalhar com vendas, fiz meu próprio contrato de representante comercial, saí vendendo primeiro luminária, aí depois outros produtos de material de construção. Depois eu falei, pô, eu quero projetar produtos. Eu nunca fui, não sou um cara de exatos, mas você vai, aprende a lidar com fornecedor, aprende a lidar com compra de chapa, aprende com sucateiro. Então eu fui vivendo todo aquele ciclo com atividades conexas. Depois eu fui ter uma empresa de portas e janelas de aço, em que aí sim eu era o proprietário e eu recuperei ela de 2009, especialmente 2009 e 2012. A gente botou pra andar, essa fábrica estava fechada, até que veio uma crise que pegou todo mundo, que é a crise de 2012, 2013. Porque antes de ter tido aquela crise que quebrou o governo Dilma, no setor de metalurgia, você já começou a ter uma baixa. A gente tomou calote, por exemplo, dos Minha Casa Minha Vida, que a época, não, você vai fazer porta de janela de aço, vende pra Minha Casa Minha Vida. Vendemos lá pro Maranhão, uma obra Imperatriz, deram calote todo mundo, o negócio quebrou. E aí eu falei, eu vou ter que sair fora, eu vou ter que ir pra outra área. E aí nesse período, em 2013, que tem as manifestações de 2013. E aí eu reencontro o pessoal da minha faculdade liderando manifestação. Eu falei, não acredito, os caras que eu ganhava lá, que eu disputava, estão liderando um negócio nacional. Aí eu fui, tomei uma manifestação dos caras, e com base naquilo eu falei, putz, cara, dá pra mudar esse país, tô vendo as pessoas acordando. Nisso, junto com um grupo de pessoas, e aí em 14 a gente fundou o MBL. Então faz 12 anos aí que tem o MBL, Movimento Brasil Livre. Tá. Qual que é a diferença, Renan, do MBL com relação a qualquer outro país, tipo Novo, PL, PT, né? Primeiro, é que aí tem umas outras perguntas que eu quero fazer sobre esse negócio de direita e esquerda. Mas, qual que você acha o diferencial do MBL para os outros partidos e por que que você criou agora o partido Missão? O MBL já não era um partido? Não, o MBL era um movimento. Tá. Chama Movimento Brasil Livre, e ele não tem status de partido, ele não pode participar de eleições, ele não pode ter candidatos. Entendi. A função dele é um movimento de pressão popular, informação de pessoas e divulgação de ideias. Tá. Então a gente forma lideranças, a gente divulga ideias e conceitos. E quem são os nomes que estão envolvidos? O Kim, eu sei que é, né? O Kim, o Arthur, a Amanda, o Guto, eu, Aí pessoas ao redor do Brasil, assim, são milhares e milhares de pessoas no movimento. E o movimento também criou a ala intelectual dele, que é a Valete, que tem a revista Valete, tem um aplicativo Valete Plus, com a própria editora de livros, que cria, vamos dizer, toda a base ideológica e a base de imaginação, base de imaginário, forma a mente da militância, cria um caminho, um horizonte de Brasil, e paralelamente a gente precisava de uma via que permitisse que a gente participasse de eleições, e precisava ser um partido. Aí a gente fundou o Partido Missão, que foi uma correria, foi um trabalho gigantesco, foi entre 2023 e 2025. Tá, caramba, 2 anos pra fazer? 2 anos, isso porque foi o mais rápido da história, né? Nossa. O Novo demorou uns 5, 6 anos. Caramba, assim, foi um trabalho colossal, porque você tem que coletar, você tem que validar no sistema do TSE, passando por cartórios, 543 mil assinaturas. Caramba. Pra isso, tem uma perda. Então você tem que coletar pelo menos umas 800 mil. Agora tenta imaginar ir na rua, porque é todo de papel, convencer 800 mil pessoas a assinarem a abertura de um partido político. Caramba, Num período máximo de 2 anos. É difícil. Porque quando a gente fala, 800 mil, cara, tenta imaginar assim. Se você pegar você no primeiro dia, você é um cara que sabe falar, você é articulado. Você vai chegar no momento que você vai conseguir 8. Só putz. Só falta 900.087 agora. Exato. Então assim, meu Deus do céu, aí você vê o tamanho da empreitada. A gente precisa treinar milhares de pessoas, entendendo que elas vão ter que ter uma curva de crescimento da coleta. Algumas chegavam a fazer mais 100 assinaturas dia. Elas eram remuneradas por desempenho, por número de fichas que elas conseguiam. E elas não podiam desistir no caminho, porque muitas pessoas começaram assim, eu fiz 10, 8, 9, 11, 10, 13. Ela ficava, mas não vou conseguir. E muitas desistiam. Então a gente tinha que motivar a pessoa e falar, cara, é uma curva de aprendizado. Já você vai entender o melhor horário, a melhor abordagem, vamos dizer, a melhor roupa que você vai colocar. E o melhor, assim, a melhor esquina que você vai buscar uma pessoa pra coletar. E aí o que era 8 vira 15, o que era 15 vira 30, o que era 30 vira 60. O que é 60 vira 120. Então, tinha um processo. Esse processo de aprendizagem fazia diferença entre as pessoas que se tornavam grandes coletores pros piores. E aí tudo é como se fossem vendedores. No fundo, um coletor nosso era um vendedor. Tinha os melhores que ganhavam, vamos dizer, um valor mensal
bem substancial, para você multiplicar por R$3,50, que é o que eles recebiam por assinatura. Tinha gente que tirava seus 400, 500 reais por dia. Ali, um moleque, né? Uma menina, assim, às vezes trabalhava 5, 6 horas, tirava 500 conto por um dia, fazia um valor legal. Boa. Aí tinha gente que tirava pra quase 10 pau por mês, coletando ficha. Então isso foi foi um aprendizado, um treinamento que fez a gente se profissionalizar como grupo. E aí a gente bateu todos os recordes. Foi o grupo que mais coletou assinatura, que teve a menor perda, foi o que conseguiu isso em todos os estados da federação. Então a gente se torna um partido de maneira muito robusta. Se você gostou desse corte, já deixa o like para fortalecer o canal, e se quiser ver mais cortes como esse, se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Leva só um segundo e ajuda muito. Tamo junto!